Dalton, o ano acabou, mas o que podemos esperar para 2026? O calendário virou, Milo, mas a estrutura que aperta a vida das pessoas permaneceu exatamente a mesma. O fim do ano cria a ilusão de fechamento, de conclusão, de balanço positivo ou negativo. Mas a economia real não funciona em ciclos emocionais. Ela funciona em compromissos, custos fixos, decisões passadas e consequências acumuladas, e isso não respeita Réveillon. Quando as pessoas dizem que o ano acabou, elas estão falando de tempo. Quando sentem que o aperto continua, estão falando de renda. E renda não se resolve com esperança, promessa ou contagem regressiva. Ela se resolve com margem. E margem foi justamente o que desapareceu ao longo deste ano para milhões de pessoas. O que muita gente sentiu não foi um grande colapso. Foi algo mais silencioso. O mês ficou mais curto, o dinheiro ficou mais raso. As decisões ficaram automáticas. O esforço aumentou, mas o alívio não veio. Isso gera uma exaustão que não aparece em planilhas, mas aparece no corpo, na ansiedade e na sensação constante de estar sempre correndo atrás. Ao longo do ano, o custo de existir avançou alguns centímetros por mês. Não de uma vez, não de forma dramática, mas de forma constante. Aluguel, energia, mercado, transporte, remédios, educação. Cada item sozinho parece administrável. Juntos, eles ocupam um espaço cada vez maior da renda. E quando o essencial cresce, o resto some. Some folga. Some a escolha. Some a capacidade de errar sem ser punido. É por isso que tantas pessoas terminaram o ano com a sensação de que trabalharam muito e decidiram pouco. Não porque ficaram irresponsáveis, mas porque o sistema empurrou as decisões para o automático. Pagar virou reflexo, parcelar virou hábito, empurrar virou estratégia de sobrevivência. Não por ignorância, mas por falta de alternativa. Existe uma mentira confortável que costuma aparecer no fim do ano. A ideia de que, se a pessoa se organizasse melhor, tudo teria sido diferente. Essa mentira é conveniente porque transfere a culpa para o indivíduo e absolve o contexto. Mas organização não cria renda. Organização não reduz juros. Organização não faz o custo do básico recuar. Ela ajuda, claro, mas não faz milagre. E tratar um problema estrutural como falha pessoal só aumenta a culpa e não resolve nada. Outro ponto importante é entender que o dinheiro ficou mais rápido, mas a vida ficou mais cara. Nunca foi tão fácil pagar. Um toque, um clique, uma aproximação. Mas nunca foi tão difícil sentir que a conta está realmente quitada. Porque muitas dessas facilidades não encerram ciclos, elas apenas adiam. O pagamento acontece agora. O impacto vem depois. O mês seguinte já nasce comprometido. E o próximo também. Ao longo do ano, muita gente não fez dívidas grandes, não comprou bens caros, não se endividou por extravagância, apenas foi acumulando pequenas decisões de curto prazo, um parcelamento aqui, um ajuste ali, uma antecipação acolá. Cada uma parecia inofensiva. No conjunto, criaram um orçamento permanentemente pressionado. E quando o orçamento vive pressionado, a mente vive cansada. A pessoa não planeja, ela reage, não escolhe, ela aceita, não constrói, ela administra o dano. Isso não aparece nos discursos oficiais, não aparece nos números frios, mas aparece na vida real de quem sente que o dinheiro entra já com destino marcado. No fim do ano, surgem também as promessas. Ano que vem, eu organizo. Ano que vem, eu invisto. Ano que vem, eu resolvo. Essas promessas não são ingênuas. Elas são uma tentativa legítima de manter a esperança viva. Mas o problema é acreditar que apenas a virada do ano altera as regras do jogo. Não altera. Janeiro herda dezembro. Fevereiro herda janeiro. E o ano novo começa com parcelas antigas, compromissos antigos e decisões passadas cobrando seu preço.
Por isso, é perigoso usar o fim do ano como anestesia, como se fosse possível fechar os olhos agora e acordar melhor depois. O verdadeiro fechamento de ano não é emocional, é consciente, é olhar para trás e entender o que realmente aconteceu, sem culpa excessiva e sem otimismo vazio. E o que aconteceu foi simples e duro ao mesmo tempo. O sistema ficou mais eficiente em cobrar e menos eficiente em aliviar. As soluções oferecidas foram quase sempre paliativas. Resolver agora, pagar depois. Aliviar hoje, apertar amanhã. Isso não é ajuda. É postergação, tem juros, mesmo quando não aparecem escritos. É importante dizer algo com clareza, Milo. Se alguém chegou ao fim deste ano cansado, confuso e com a sensação de que está sempre devendo algo ao próximo mês, isso não é sinal de fracasso pessoal. É sinal de que o ambiente ficou mais hostil. E ambientes hostis exigem mais consciência, não mais culpa. Encerrar o ano, de verdade, significa entender que algumas coisas não vão melhorar sozinhas, que esperar não é uma estratégia, que repetir decisões automáticas só reforça o ciclo e que pequenas mudanças de percepção valem mais do que grandes promessas que nunca saem do papel. Se tem algo que esse ano ensinou, é que sobreviver financeiramente virou um exercício de lucidez, não de heroísmo, não de sacrifício eterno. Lucidez para entender onde o dinheiro está sendo sugado. Lucidez para perceber quando uma facilidade cobra caro depois. Lucidez para aceitar que nem tudo é controlável, mas muita coisa é compreensível. E compreender já é uma forma de poder. No meio desse caminho, é fundamental lembrar que ninguém precisa enfrentar isso sozinho ou no escuro. Informação clara, honesta e sem fantasia é uma das poucas ferramentas que realmente ajudam. É por isso que, se este conteúdo fez sentido para você, vale continuar acompanhando, refletindo e se preparando, não para enriquecer rápido, mas para não ser constantemente surpreendido. O ano acabou, Milo, mas o aprendizado não pode acabar com ele. Porque quem entra no próximo ano com a mesma leitura errada da realidade tende a repetir as mesmas armadilhas, só que com menos energia. Fechar o ano não é esquecer o aperto. É entender por que ele existe e decidir, com calma e consciência, quais batalhas valem a pena lutar daqui para frente. Se o aperto não acabou, então é melhor aprender a enxergar o jogo. Se inscreve no canal. O próximo ano não perdoa quem anda no escuro.